Bom dia, galera, sejam bem-vindos à sua hora mais gostosa do dia, a hora da bola, e hoje com um assunto muito polêmico. Infelizmente o surto da pandemia do Covid-19 está afetando muito o nosso Brasil, está chegando com tudo aí no meio do nosso futebol, e só na Série A do Campeonato Brasileiro, na próxima rodada, nós teremos ausências de 45 atletas para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, um surto realmente absurdo. Estamos com destaque aqui para Atlético Mineiro, Palmeiras e Santos, que são os times que mais constataram casos positivos para a Covid-19 para essa rodada. O Atlético Mineiro, pessoal, se destaca pela diversidade de casos dentro do clube. Não são só jogadores, né? Como Palmeiras e Santos, a maioria são jogadores que estão com casos de Covid-19. No Atlético Mineiro aí a gente destaca a diversidade de casos. A gente tem o técnico Sampaoli, Gabriel Andrada, que é gerente de futebol, Jorge Décio, auxiliar técnico, Paulo Fernandes, preparador físico, Marcos Fernandes, auxiliar de preparador físico, Gabriel é um atleta, Domênio Bering, que é diretor de comunicação, e Frederico Fortes, analista de desempenho. São muitos casos de Covid-19 no Atlético Mineiro. O time está completamente desfalcado, vai vir mal para a próxima partida. E aí fica esse destaque para essa diversidade de casos em diferentes áreas do time do Atlético Mineiro, né? É uma coisa que coloca aí a gente para pensar se deveria ou não, se foi assertivo ou não da CBF ter colocado os campeonatos já para rolarem, né? Eu, na minha opinião pessoal, acredito que foi uma decisão meio precipitada, não deveriam ter colocado. No Rio de Janeiro já o pessoal estava pensando já em colocar a torcida para voltar no estádio. Imagina esse surto de atletas tendo a Covid-19 como vem acontecendo, se tivesse torcida já indo no estádio, como imagina um jogo com 30 mil pessoas é pouco ainda, vai 50, 40 mil pessoas como é o Campeonato Brasileiro, uma média de público aí de 30, 40 mil pessoas, o surto maior que não seria. A gente sabe que os atletas são fortes, eles são atletas, não vão morrer, a maioria nem apresenta sintoma, mas a preocupação nesses casos de morte não são com os atletas e sim com as pessoas que englobam ali, as pessoas mais velhas, os mais idosos, porque a atleta pega, não morre, mas transmite, né? Aí fica aí uma ótima coisa pra gente pensar se a CBF acertou ou não em ter voltado com o futebol no país. É claro que todo mundo ama futebol, eu amo futebol, por isso que a gente faz esse trabalho, a gente quer ver o futebol, mas acima de tudo quer preservar a saúde. Agora vamos falar um pouco de Palmeiras, pessoal. Palmeiras que tem 15 casos de jogadores com Covid-19, entre eles está Gabriel Menino, Matias Vinha, Luan, Alain Theuri, Danilo, Gabriel Silva, Rony, Gabriel Veron, Vinícius Silvestre, Kusevich, Gustavo Scarpa, Pedro Acácio, Marino e o Edu Dracena. E João Martins, um auxiliar do Palmeiras, também está com a Covid-19. Quer dizer, são muitos jogadores, 15 jogadores do Palmeiras, são muitos jogadores mesmo com Covid-19. Esses jogadores jogaram com outros jogadores e, se não descobre antes, pode ter pegado. Por exemplo, no caso do Atlético Mineiro que aconteceu, jogou contra o Corinthians e o teste foi feito depois do jogo contra o Corinthians. O Corinthians já vinha com o Matheus Vital e com o Jô, com Covid-19. Agora vai saber quantos jogadores mais vão aparecer ainda no Corinthians, né? Esse é um vírus extremamente perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, a transmissão dele é muito fácil e eu acredito que a gente está muito próximo de uma segunda onda surgir aí no Brasil. Vamos se cuidar, usar máscara, galera. A gente sabe que não é brincadeira, né? Então são 15 casos de jogadores aqui no time do Palmeiras. Palmeiras vai ter um desfalque muito grande, daqui a pouco o pessoal vai ter que estar chamando aí base sub-20 para jogar, porque não vai ter jogador, entendeu? Como é que a gente vai fazer? Agora vamos falar aqui um pouco do time do Santos. O time do Santos que apresentou também 18 casos de Covid-19, são 10 jogadores, 6 da comissão técnica e 2 auxiliares. Entre esses 2 auxiliares tem o Cuquinha e o Eudes Pedro. O Cuquinha aí, que é do Cuca, né? Filho do Cuca. O Cuca já saiu do hospital, graças a Deus está bem, não aconteceu nada de pior com ele, mas a preocupação é exatamente essa. Os jogadores conseguem passar pela Covid-19 sem maiores problemas. A gente que é jovem e tal, não tem nenhum tipo de problema.
A preocupação é exatamente com esses treinadores, com os mais velhos e com os seus próprios parentes que estão em casa, seus avós, todo mundo, que jogador também tem família, vai voltar para casa, vai acabar passando para alguém, vai passar para o vizinho, e a pandemia não termina nunca. Então a gente quer ressaltar, trazer essa notícia. Eu quero deixar uma pergunta para vocês aqui, uma polêmica no ar. Eu quero saber a opinião de vocês, se a CBF acertou ou não em ter retornado com o futebol no Brasil. É óbvio que todo mundo queria, nesse momento a gente tem que pensar mais com a razão e não com o coração. Eu, na minha opinião, não acertou, deveria ter esperado. Agora tem jogos da Libertadores que vai vir, o pessoal vai viajar, o Flamengo teve no Equador, o Equador estava infestado, já voltou com um monte de casos e as viagens vão aumentando. Quanto mais aumenta a viagem, mais o vírus se espalha, e enquanto não sair uma vacina, e infelizmente a gente tem que ficar refém dessa pandemia, se cuidar ao máximo, porque senão isso nunca vai acabar. É o que eu venho falando e repito, quanto mais a gente ficar em casa, quanto mais a gente se cuidar, mais rápido a gente vai poder sair de casa de novo e fazer as atividades da maneira com que a gente gosta. Então eu quero deixar aí essa pergunta no ar, se acertou ou não a CBF em voltar aos campeonatos. Galera, muito obrigado desde já. Quero pedir para vocês darem o like, se inscreverem no canal, ativar os sininhos da notificação. Lembrar que hoje faremos o jogo Brasil e Uruguai ao vivo no Facebook. Faremos esse jogo no Facebook, não vamos fazer no YouTube, porque estamos ajustando algumas coisas lá no YouTube, mas a live já vai estar livre no Facebook. Quero agradecer desde já a sua presença. Assista o jogo, narrações de Reis Gol, comentários meu, do Mucla, do Bruno Avanzo também. Muito obrigado à sua audiência, muito obrigado, e vamos ficar com isso aí pra gente pensar, galera, se valeu a pena ou não voltar com esse futebol. Hora da Bola por aqui, trazendo notícias, informações, tudo de primeira mão pra você. Muito obrigado e até mais.